Oi pessoal, eu sou Renata Vieira, faço parte do time de artesãos da Círculo e hoje eu tô aqui no canal do YouTube Círculo na TV para te ensinar uma peça bem legal. Então, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, aperta o sininho para você não perder as próximas novidades. Então vamos lá conferir a lista de materiais e uma ótima aula para você. Para a aula de hoje, eu preparei uma blusa em crochê masculina na modelagem top-down. Eu fiz no tamanho G. Ela não cabe toda aqui na tela do vídeo, mas eu vou mostrar para vocês em partes e conferir as medidas. De largura da minha peça, de uma cava até a outra, eu tenho como resultado final 53 centímetros. Do ombro até a última carreira da barra, ela tá com 73 centímetros, tá? Vamos conferir a medida aqui também do ombro, do acabamento da gola até o acabamento da manga, eu tenho 42 centímetros. Então, a blusa bem grandona. Logo no início do vídeo, na confecção da pala, eu vou dar dicas para você fazer em outros tamanhos. Você pode começar com a mesma quantidade de correntinhas para trabalhar o tamanho PMG. O que vai fazer diferença na hora de definir o tamanho é a quantidade de carreiras da sua pala, tá? Então, o primeiro passo para fazer essa peça em qualquer tamanho é ter em mãos a medida do tórax da pessoa, tá? Então, vamos lá começar a nossa aula. Nós vamos iniciar a nossa peça pela gola, fazendo um cordão de correntinhas com 75 centímetros. Vá confeccionando o cordão e contando as correntinhas, porque a gente precisa, no final, ter uma quantidade que seja divisível por 4. Então, aqui eu vou trabalhar o cordão de correntinhas até alcançar 75 centímetros. Deixa esse cordão de correntinhas bem soltinho, olha, não precisa apertar esses pontos, tá? Se trabalhando com a agulha 3,5 você tiver o ponto apertado, aumenta a numeração da agulha. Trabalhei os 75 centímetros de correntes e tem um total de 116 pontos. Esse tamanho de gola vai vestir muito bem aos tamanhos P, M e G. Agora, nós vamos fechar esse cordão. Eu tenho 116 pontos, então é uma quantidade de pontos divisível por 4. Você vai correr o dedo aqui, ó, segurando o seu cordão de correntes, para não fechar o cordão torcido, tá? Olha, só continuar até chegar lá na última correntinha. Na primeira correntinha que você fez, nós vamos fechar o cordão fazendo um ponto baixíssimo. Como eu tenho 116 correntinhas dividindo por 4, vai me dar um total de 29 pontos. Essa quantidade de correntes que eu coloquei aqui para alcançar os 75 centímetros do cordão pode estar diferente da sua quantidade que você fez aí, não tem problema, tá? Trabalhe os 75 centímetros. No final, você só confere se a quantidade de correntes está divisível por 4. Se for necessário, você acrescenta para alcançar esse número, tá? Para ficar uma conta exata na divisão. Então, vamos lá. Tenho 116 pontos e a gente dividindo por 4 vai me dar um total de 29. Olha só, gente, é muito importante para fazer moda crochê que os pontos sejam mais soltinhos. Então, vamos lá. Fechei o cordão. Vou começar fazendo 3 correntinhas para subir, 2 correntinhas para virar. Laço, no mesmo lugar que eu finalizei, eu vou fazer um ponto alto. Então, eu já começo o meu trabalho fazendo um ponto V, o meu primeiro canto. Como eu vou fazer a distribuição de 29 pontos em cada um dos 4 cantos, eu vou começar contando com esse daqui, ó. Esse é o ponto 1. Vou na correntinha seguinte, 2, na seguinte, 3, e assim eu vou distribuir 29 pontos. Deixa eu só mostrar para vocês aqui qual ponto que é o número 1, vamos reforçar. Não é esse daqui, tá? Esse daqui, ó, 1, 2, 3, 4. Vou distribuir 29 pontos, bem soltinhos,
com cuidado de não pular nenhum pontinho aqui da correntinha de base e nem fazer 2 pontos no mesmo lugar, tá? Então, aqui, olha, vou fazer agora a minha distribuição. 29 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas. A partir do ponto seguinte, sem pular pontos de base, eu vou fazer a minha segunda distribuição de 29 pontos. Eu vou fazer 4 distribuições de 29 pontos. Você vai fazer de acordo com a sua divisão, tá? Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. 29, 2 correntinhas, 29, 2 correntinhas, 29, 2 correntinhas, 29, tá? A quantidade de pontos vai ser de acordo com a quantidade de correntinhas que você fez e depois dividiu por 4. Então, eu vou fazer essa divisão, volto aqui no final para mostrar para vocês. Vai ficar desse jeito, olha. Aqui no final, a gente vai fazer 28 pontos, porque o 29º é esse ponto aqui, olha, as 3 correntinhas iniciais. Então, eu distribuí 28, fecho aqui na terceira correntinha, completo o 29º. Vou caminhar para dentro do intervalo fazendo um ponto baixíssimo e vamos iniciar a nossa próxima carreira. Agora, para começar a próxima carreira, vamos fazer 3 correntinhas para subir, mais um ponto alto. 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Então, aqui no intervalo das 2 correntinhas, nós fizemos um leque. Uma correntinha, pulo o primeiro ponto, vou distribuir 3 pontos altos. 1, 2, 3. Cada ponto no seu pontinho de base. Uma correntinha, pulo um ponto alto, vou no seguinte, faço novamente 3 pontos. 1, 2, 3. Então, eu vou assim até chegar aqui no próximo intervalo de 2 correntinhas. 3 pontos altos, pulo um ponto de base, faz uma correntinha. Cheguei aqui no intervalo, olha só, deu certinho a minha conta, mas se por acaso você não tiver sobrado aqui, olha, um pontinho para pular, tiver sobrado 2 ou nenhum, você vai se adaptar. O importante é você terminar o seu desenho com os 3 pontos e uma correntinha, tá? Você pode redistribuir aqui, fazer 2 no mesmo lugar ou pular 2 para fechar o seu desenho. Eu distribuí um leque e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos com 3 pontos. Fiz uma correntinha e aqui dentro do intervalo eu vou fazer outro leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Faço uma correntinha, pulo esse primeiro ponto, vou no segundo e começo tudo de novo. Vou fazer distribuição de 3 pontos altos, cada ponto no seu ponto de base, uma correntinha, pulo um ponto de base, vou no seguinte, 3 pontos altos. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no primeiro bloco, nessa primeira parte, vou repetir e os leques sempre nos intervalos de correntinhas, tá? Serão 4 leques, porque temos 1, 2, 3, 4 intervalos. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado aqui. Nós vamos contornar, fazer a mesma distribuição em todos os lados. E vai ficar desse jeitinho, olha só. Vamos finalizar a carreira juntos. Eu fiz os 3 pontos, uma correntinha, vou na terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo. O nosso ponto fantasia, ele é composto por 2 carreiras. Essa primeira carreira, toda em pontos altos, a gente não vai contar para o ponto fantasia. Ela só vai ser a nossa carreira de base. Então, nosso ponto fantasia começa aqui, olha, nessa carreira de 3 pontos altos, uma correntinha, tá? Então, vamos para a segunda carreira do ponto fantasia. Eu estou aqui com o leque. Para começar essa carreira, eu vou sempre caminhar e começar dentro do intervalo do leque. Aqui eu faço um ponto baixo,
1, 2, 3 correntinhas, vou lá naquele intervalo, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, no próximo intervalo, um ponto baixo. Essa segunda carreira é só isso. 3 correntinhas, prende com ponto baixo no próximo intervalo. 1, 2, 3 correntinhas, ponto baixo. Vou fazendo aqui até chegar lá no próximo intervalo de leque, só para a gente reforçar como a gente vai passar pelo leque. 3 pontos de correntes, prende com ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, olha, cheguei no leque. É só entrar dentro do intervalo, fazer um ponto baixo e começar tudo de novo. Então, é só contornar com uma carreira de 3 correntinhas e um ponto baixo. Fiz a distribuição e aqui eu vou fazer uma observação. Se por acaso nessa carreira de correntinhas, na hora de fazer essa distribuição, você sentir que a sua peça deu uma repuxada, então você, no lugar de 3 correntinhas, vai distribuir 4 correntinhas e o ponto baixo por toda a carreira, tá? Só se por acaso, nesse momento, você perceber que a peça repuxou um pouco. Fiz aqui as 3 correntinhas, encontrei aquele primeiro ponto baixo que a gente fez. Finalizo com um ponto baixíssimo. Sobre esse ponto baixo que está sobre o leque, nós vamos repetir o leque. Como eu disse, o nosso ponto fantasia ele vai ser composto por 2 carreiras. Essa que tem o leque e os 3 pontos e essa segunda que tem as alcinhas de correntinhas. Então, agora a gente vai repetir essa carreira de leque. Essa carreira de ponto alto, ela foi a base, então a gente não vai contar ela para o ponto fantasia. Então, sobre o ponto baixo, eu vou fazer o leque. 3 correntinhas, um ponto alto. 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. Tudo sobre aquele ponto baixo que a gente fez dentro do leque da carreira anterior. Uma correntinha. Agora, em cada alcinha dessa, nós vamos fazer 3 pontos. 1, 2, 3. Uma correntinha. Próxima alcinha, 3 pontos. Mesmo que você tenha achado a necessidade de fazer as alcinhas com 4 correntinhas, você vai manter os 3 pontos, tá? 3 pontos altos, uma correntinha, pula para a próxima alcinha. Eu vou seguir fazendo a minha distribuição e encontro vocês aqui no próximo leque para a gente reforçar essa passagem aqui sobre o leque. Cheguei sobre o leque, fiz os 3 pontos, uma correntinha e no ponto baixo que está dentro do leque, sobre esse ponto a gente vai repetir o leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. Uma correntinha, vou para a alcinha e faço 3 pontos e começo tudo de novo. Então, agora a gente vai repetir essa distribuição até o final da carreira. Deixa eu mostrar para vocês como que tá ficando. Olha, estou fazendo a segunda carreira de bloquinhos, a carreira que tem os 3 pontos dentro das alcinhas. Observem que na primeira carreira de bloquinhos, eu tinha um leque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos, outro leque. Nessa segunda carreira de bloquinhos, eu tenho um leque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bloquinhos e o outro leque. Então, a cada carreira de bloquinhos, eu estou aumentando 2. Esse vai ser o aumento da nossa peça. Eu vou trabalhar até o final, volto para a gente reforçar o início da próxima carreira, que é a de alcinhas. Olha só, cheguei no final, vamos arrematar. Fiz os 3 pontos, uma correntinha, vou na terceira correntinha do leque, faço um ponto baixíssimo.
caminho fazendo 2 pontos baixíssimos para chegar dentro do intervalo do leque. E começo aquela carreira de correntinhas. Uma correntinha, um ponto baixo para começar. 1, 2, 3 correntinhas, vai no intervalo, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas no intervalo, ponto baixo. Agora, nós vamos repetir essas 2 carreiras, trabalhando a medida da pala até alcançar a medida do tórax. Eu vou passar para vocês aqui sugestões de medidas para você fazer a sua peça. Lembrando que o ideal é você conferir essa medida com a fita métrica, tá? Então, na sua pala, você vai dobrar, olha, então aqui a gente já tem os 2 ombros, frente e costas. Nós vamos trabalhar essas 2 carreiras e conferir a medida de tórax. Olha, de um leque a outro, a gente vai trabalhando essa medida. Só lembrando que eu vou dar aqui sugestões de medidas para vocês, tá? Para o tamanho P, medida de tórax, circunferência completa de 94 centímetros. Tamanho M, 98 e tamanho G, 104. Eu vou trabalhar minha peça no tamanho G. Circunferência completa de 104 significa que de leque a leque eu tenho que encontrar metade dessa medida. Então, eu vou trabalhar as carreiras até alcançar aqui, olha, de leque a leque, 52 centímetros. Porque eu vou trabalhar para o tamanho G, aonde eu vou precisar de 104 centímetros de circunferência completa aqui da minha blusa, tá bom? Então, você vai pegar a sua medida do tórax, vai dividir por 2, vai trabalhar as suas carreiras até alcançar essa medida, tá? Eu vou fazer isso agora, só repetir. A carreira de bloquinhos é a carreira de alcinha, sempre acompanhando com a fita para alcançar a medida que você deseja aí para o tamanho da sua peça. Vou fazer a minha distribuição e volto para mostrar para vocês. E a pala vai ficar desse jeito, olha só, pessoal, já dobrei, tá? Agora a gente vai fazer a divisão de frente, costas e cava, por enquanto ela tá toda aberta. Eu trabalhei aqui, sem contar aquela primeira carreira de ponto alto de base, contando só as carreiras de 3 pontos altos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. E eu parei na carreira de 3 pontos, tá? Então, nessa contagem que eu acabei de fazer com vocês, eu contei só os bloquinhos de 3 pontos altos. Tenho 9 carreiras. Da minha primeira carreira até a última, eu tenho 19 centímetros. Isso só para vocês compararem aí com a sua peça, caso vocês estejam fazendo o mesmo tamanho. E de um leque ao outro, eu tô com 53 centímetros. Passou 1 centímetro da minha medida, mas não tem problema, porque eu quero essa peça mais soltinha mesmo, tá? Então, agora, a gente vai fazer a divisão para trabalhar frente e costas e aumentar agora o comprimento da peça. Eu parei aqui na carreira de pontos altos. A minha próxima carreira é a de alcinhas. Já caminhei para dentro do intervalo do leque para começar a próxima carreira. Fiz o ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Ponto baixo no intervalo. A mesma coisa que a gente fez, porém agora eu vou trabalhar somente um lado da minha pala. Vou começar nesse leque e vou caminhar até esse, somente um lado, tá? A mesma coisa, 3 correntinhas e um ponto baixo dentro do intervalo. 1, 2, 3 correntinhas, ponto baixo. Cheguei no leque, trabalhei só um lado, tá, pessoal? Olha, comecei aqui, distribuí as alcinhas e parei dentro do intervalo do leque. Não vou fazer correntinha, porque a minha medida da pala já passou 1 centímetro, tá bom? Se você quiser aumentar o tamanho aqui do busto, pode fazer correntinhas aqui, se você quiser, tá? Então, agora eu pulo, vou passando a mão aqui, olha, até alcançar o próximo leque.
Vou lá dentro do intervalo e faço um ponto baixo, é isso mesmo. Vai ficar um ponto baixo dentro desse leque, um ponto baixo dentro do próximo leque. E assim eu tenho a primeira cava. Agora eu vou percorrer até o próximo leque, fazendo a mesma distribuição de 3 pontos correntes. 1, 2, 3 e prendendo com ponto baixo no intervalo. 1, 2, 3 até o meu próximo leque. Vou fazer essa mesma distribuição que fizemos do lado de cá. Cheguei no próximo leque, ponto baixo dentro do intervalo. Agora a gente vai pular toda essa parte até o próximo leque e a gente vai encontrar o ponto baixo que fizemos no início da carreira. Sobre esse ponto baixo, um ponto baixíssimo, e agora a gente tem bem definida as duas partes, frente e costas. Vou mostrar para vocês. Frente, costas, a minha primeira cava, e aqui do outro lado a segunda cava. A gente vai agora trabalhar o ponto fantasia para aumentar o comprimento, que também vai ser opcional. Cada um pode definir o comprimento desejado. Eu vou dar início aqui à carreira para mostrar para vocês que a gente vai fazer a mesma distribuição. Então, eu estou sobre o ponto baixo, faço um ponto baixíssimo para caminhar para dentro do intervalo. E agora eu vou começar a carreira dos 3 pontos altos. 3 correntinhas para subir, que é o meu primeiro ponto, e faço mais 2 pontos altos. 1, 2. Então, tenho 3 pontos. Uma correntinha, vou para a próxima alcinha, 3 pontos altos. A gente vai fazer assim até chegar lá no encontro da outra cava, uma correntinha. Nós vamos distribuir os 3 pontos. Volto com vocês aqui no encontro das cavas para mostrar como a gente vai passar por aqui, tá? Então, é só 3 pontos altos e uma correntinha, exatamente o que fizemos aqui na pala. Aqui no encontro da cava, nada de diferente. Fiz os 3 pontos nessa parte, uma correntinha, laça, vai para a próxima alcinha e continua a distribuição dos 3 pontos. A partir de agora, a única coisa que muda é que a gente não tem mais os leques. Nós vamos fazer as 2 carreiras, a de 3 pontos e as de alcinhas, a quantidade de carreiras que você quiser, até atingir o comprimento desejado. Eu vou trabalhar essas 2 carreiras e volto com a peça bem adiantada para a gente fazer o acabamento. Vamos lá ver como é que tá ficando, pessoal. Trabalhei várias carreiras no comprimento. Fiz aqui um total de 30 centímetros. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui a união da cava e eu trabalhei 30 centímetros. Para alcançar os 30 centímetros, contando só os bloquinhos, eu trabalhei 14 carreiras com os bloquinhos, tá? Sem contar as carreiras de correntinhas. Então, aqui, agora eu vou parar, vou só trocar de cor para fazer as listras. Eu já fiz uma manga, vou mostrar para vocês aqui como é que ficou. Na manga eu coloquei apenas uma listra, mas aqui no comprimento eu vou colocar 2 listras. Lá na outra manga nós faremos juntos e eu vou mostrar para vocês como que eu fiz. Olha, como é que ficou bem bonito, um detalhe bem legal. Então, aqui no comprimento, eu parei com jeans na cor de lavê e vou fazer agora com a cor índigo, que é a de numeração 8736. Para trocar cor, você não precisa cortar o fio. A gente vai voltar a trabalhar com o delavé, então eu vou deixar ele aqui me esperando. Vou introduzir a agulha aqui, olha, no intervalo, vou trazer a cor índigo, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, vou para o próximo intervalo, um ponto baixo. 3 correntinhas, um intervalo, prendo com um ponto baixo. Eu vou fazer aqui 2 carreiras na cor índigo, uma de alcinha e a outra de bloquinho. Exatamente o que a gente fez aqui, olha, no corpo da blusa, tá? Eu vou fazer essa carreira e volto para começar a próxima.
Cheguei no final da carreira, um ponto baixíssimo para entrar dentro da alcinha, 3 correntinhas para subir, mais 2 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos na próxima alcinha. Não tem nada demais aqui. A disposição das listras, a quantidade de listras, pode ficar conforme o seu gosto, tá? Então, eu vou fazer aqui, continuando o mesmo ponto fantasia, vou fazer o comprimento da minha peça trabalhando 2 listras na cor índigo. Então, eu vou fazer esse trabalho e volto para mostrar para você como vai ficar. Entre as listras na cor índigo, eu vou botar uma listra na cor Delavé, tá? Nada de mais, nada de diferente, só vou alterar a cor para fazer esse desenho. E vai ficar desse jeito, 2 carreiras na cor índigo. Agora, aqui na barra, vou fazer o mesmo acabamento que eu fiz na manga. Vou finalizar com 2 carreiras de pontos baixos. Então, vamos lá. Agora, é fazer um ponto para cada um por 2 carreiras. Vamos começar aqui mesmo, aonde estamos com a agulha. Não precisa apertar, é só para fazer o acabamento. A gente não vai ajustar essa borda nem nada. Aonde tem o intervalo, faça um ponto baixo. E aonde tem 3 pontos altos, você vai fazer um ponto baixo para cada um. Eu vou fazer 2 carreiras, mas se você quiser, pode fazer mais, tá? Então, aqui é ponto baixo sobre ponto baixo por 2 carreiras. Vou fazer o meu acabamento e volto para mostrar para vocês. Esse é o acabamento final aqui da barra e a gente vai fazer agora a outra manga juntos. 2 carreiras finalizadas, agora é só arrematar o seu fio e a gente já pode fazer a nossa manga. Esconde sempre as pontinhas pelo avesso da peça. E vai ficar com o acabamento desse jeitinho. Estamos quase acabando a nossa peça. Eu tenho aqui o decote, o ombro e uma cava. A outra manga já está pronta. Vou dobrar minha peça, colocar aqui, ó, ombro com ombro, porque não cabe toda a peça aqui na câmera. Então, a gente vai fazer uma manga exatamente igual a essa. Nós vamos começar aqui na parte baixa da cava. Então, eu não vou iniciar aqui no encontro do leque. Vou introduzir a agulha aqui no intervalo seguinte. Com o fio jeans light na cor Delavé, a gente vai fazer uma carreira de alcinha. Então, uma correntinha para iniciar o primeiro ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Prende no próximo intervalo com o ponto baixo. Então, normalmente aqui, a carreira de correntinhas fazendo 3 pontos e prendendo com um ponto baixo nos intervalos, tá? Nós vamos contornar. Eu retorno com vocês aqui para mostrar a diminuição. Cheguei aqui no final da cava, contornei. E olha só, nesse encontro aqui, temos os 2 leques. Um aqui e o outro. A gente não vai trabalhar nos pontos aqui dos leques. Eu vou desse ponto que eu estou após o último intervalo do bloquinho e faço direto um ponto baixíssimo lá no primeiro ponto baixo que fizemos, tá? Vai ficar desse jeito aqui, ó. Então, a gente diminuiu um pouquinho essa cava. Não trabalhamos nos intervalos dos leques. Agora, é só continuar distribuindo o ponto fantasia. Introduz a agulha dentro do intervalo, 3 correntinhas para subir, mais 2 pontos altos. Mesma coisa, uma correntinha, vai para o próximo intervalo e faz 3 pontos altos. Agora é só repetir. Eu vou mostrar para vocês a quantidade de carreiras que eu fiz na outra manga. O acabamento será o mesmo que fizemos na barra. Olha lá. Vai ficar desse jeitinho. Aqui nessa manga, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras de bloquinhos, fazendo a carreira de correntinhas normalmente, tá? Depois eu fiz uma listra na cor índigo, lembrando que a lista, olha, era composta por 2 carreiras, a primeira de alcinha, a segunda de bloquinho. Finalizei com
a carreira delavé, fazendo a carreira de alcinha, mais a carreira de bloquinhos e o acabamento com 2 carreiras de pontos baixos, tá? Nada diferente, a mesma coisa que eu fiz aqui na barra, porém, botei 2 listras na cor índigo. Se você quiser colocar aqui também 2 listras, pode, que vai ficar muito legal. Agora eu vou falar para vocês em medida o tamanho dessa manga, tá? Medindo aqui da cava, porque se você estiver trabalhando com um pontinho mais apertado, pode dar diferença. No total, eu tenho 20 centímetros de manga, contando aqui da minha primeira carreira até a última, incluindo o acabamento, tá bom? Então, eu vou fazer a segunda manga, exatamente igual. Confere, quando você estiver fazendo a sua primeira manga, conta quantos bloquinhos você distribuiu. Nessa manga, eu tenho 24 bloquinhos. Para você fazer a outra manga exatamente com a mesma quantidade, tá bom? Pessoal, ainda aqui na manga, tá? Fiz as 6 carreiras na cor delavé. Agora, a gente vai reforçar como a gente fez a troca de cores. Pego o meu fio na cor índigo. O fio delavé vai ficar aqui me esperando. Vou introduzir no intervalo entre os bloquinhos ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Vou no intervalo, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, ponto baixo. Então, eu vou fazer uma carreira de correntinhas. Prontinho, uma carreira de alcinhas. Agora, do mesmo jeito que a gente fez nas carreiras na cor delavé, a gente vai introduzir a agulha dentro da alcinha com ponto baixíssimo, 3 correntinhas para subir, 2 pontos altos. Uma correntinha, próxima alcinha, 3 pontos altos. E assim a gente faz a listra na cor índigo. Completa a carreira dessa forma. Prontinho, e assim a gente finaliza a listra da manga. Agora eu vou cortar o fio na cor índigo, deixa aqui uma pontinha para o arremate e a gente volta a trabalhar com o fio delavé para terminar a carreira fazendo o acabamento. Aqui você vai caminhar, encontrar a ponta inicial com a ponta final, amarrar uma na outra, cortar o fio. Assim a gente finaliza com a cor índigo. Dá o nozinho, 3 por segurança, pode cortar. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa que fiz aqui na primeira manga, uma carreira de alcinha, uma de bloquinho e 2 carreiras de pontos baixos. Então, a gente volta para a cor delavé, que ficou aqui esperando. Dentro do intervalo, trago a alcinha, uma correntinha, 1 ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, ponto baixo. Aqui eu vou fazer essa carreira de alcinha, a carreira de bloquinho, carreira finalizada, agora 2 voltas com pontos baixos. Uma correntinha para começar, no mesmo lugar, 1 ponto baixo. Aqui, cada um dos 3 pontos vai ganhar um ponto baixo. E no intervalo onde você fez uma correntinha, vai fazer 1 ponto baixo. Ponto baixo sobre ponto baixo por 2 carreiras. Prontinho, pode arrematar o seu fio e cortar. Segunda manga pronta. Agora, vamos para a parte final, que é o acabamento do decote. Se você quiser que ele fique mais aberto, faça só uma carreira de pontos baixos. Eu vou fechar um pouquinho para fazer uma gola mais juntinha ao pescoço. Nós temos aquela primeira carreira toda feita em pontos altos. Agora, nós vamos fazer algumas carreiras no ponto barra 2 por 2. Esses 2 pontos aqui, que nós fizemos as curvinhas, aquele ponto leque, nós não vamos trabalhar, tá? Vou pegar o ponto seguinte, já faço ele em relevo pela frente, 3 correntinhas. O seguinte, também em relevo pela frente.
Esse ponto barra, você pode fazer ele justinho, tá? Se você não conseguir fazer com a mesma agulha, você pode trocar para agulha 3 milímetros, para fazer ele bem fechadinho. 2 pontos em relevos pela frente, laça, agora pega os 2 por trás, um de cada vez. Mais um por trás. Agora, os 2 seguintes pela frente. Mais um, e assim você vai contornar. Eu vou seguir com vocês até o próximo intervalo aqui para mostrar como nós vamos passar sem pegar esses pontos que a gente fez para as curvinhas, tá? Então, é só distribuir 2 pela frente e 2 por trás. Olha, mais um, com os pontos mais justinhos, tá? Encontro com vocês lá no intervalo da esquina, esse daqui, ó. Eu tô chegando aqui naquele intervalo que nós fizemos lá no início, na primeira carreira, para fazer a curva. A gente vai continuar distribuindo 2 pela frente e 2 por trás, normalmente, porém, nós não vamos trabalhar esses pontos, tá? Então, eu tenho aqui, olha, 2 pela frente, pego um por trás, pulo esses 2 e o próximo por trás, ó, vai ser lá já do outro lado do ponto V, tá? A gente vai ignorar o ponto V, pra gente ajustar um pouquinho essa gola. Então, eu fiz 2 por trás e continuo. 2 pela frente, 2 por trás, até finalizar a carreira, sem trabalhar os pontos altos que a gente usou para fazer o ponto V, tá? Então, é isso, encontro com vocês lá no final da carreira. Vou tentar mostrar para vocês que esse ponto barra, ele já fecha um pouquinho essa abertura da gola, mas ele fica bem confortável, não vai incomodar na hora de vestir a blusa. No final da carreira, olha só, fiz os 2 aqui pela frente, vou colocar aqui os 2 últimos por trás e vai sobrar exatamente os 2 pontos do intervalo que a gente vai pular. Vou na terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo. E agora eu vou começar tudo de novo, mantendo a posição dos pontos. Aonde eu vejo o ponto alto pela frente, eu vou manter pela frente. Então, para começar, eu faço um ponto baixo e 2 correntinhas. Pego o próximo que está pela frente, eu vou manter pela frente. Agora, eu vejo os 2 pontos altos que eu fiz aqui na carreira anterior, pegando por trás, e sobre eles, sobre cada um deles, eu vou fazer um ponto alto pegando por trás. Ponto alto pela frente. Aqui também, ponto alto pela frente. É só você manter a posição, tá? Onde você fez por trás, você vai fazer por trás, e onde você fez pela frente, você vai fazer pela frente. Esse é o ponto barra 2 por 2, 2 pela frente e 2 por trás. E assim você finaliza a sua carreira, pode fazer quantas carreiras você quiser. Eu vou trabalhar as minhas carreiras e volto para mostrar para vocês, tá? Quantas carreiras eu fiz. Aqui, lembre-se de fazer os pontos mais justinhos, tá? Vai ficar um ponto barra mais bonito. Tô trabalhando com a agulha 3,5 e, como eu disse anteriormente, você pode diminuir a agulha para fechar esse ponto barra, tá? Eu vou fazer a distribuição e volto para mostrar para vocês. Finalizei e olha só a diferença, gente, fica bem mais fechadinha. Então, eu tenho aqui aquela primeira carreira de pontos altos do início da aula, depois eu fiz 1, 2, 3, 4 carreiras do ponto barra. Eu tenho uma golinha aqui bem fechadinha, que está com 3 centímetros. Se você somar com aquela primeira carreira da blusa, então a gente tem 4 centímetros, tá? Ficou bem legal, gostei bastante. E assim a gente finaliza a nossa peça. E aí, gostaram da aula? Então deixa aqui nos comentários o que você achou. Se inscreva no canal, compartilhe à vontade e deixa o seu like para mim. Um beijo para vocês e até a próxima!